Muito bom. Então nós convidamos o professor Marcos Sintra para colocar a situação brasileira. Onde é que o Brasil está nisso? E o professor Marcos Sintra, em geral, dispensa a apresentação, mas eu vou fazer uma muito breve, que é economista, com vários títulos, é professor titular da Fundação Getúlio Vargas, já foi diretor da escola, já foi várias funções acadêmicas na escola, e já foi também secretário da Receita Federal mais recentemente, e foi deputado federal lá atrás, na passagem dos anos 2000, quando ele estava, como o Flávio colocou, num grupo de pessoas iniciando essa jornada que nós estamos agora de uma forma muito intensa para levar adiante a ideia da simplificação radical do sistema tributário. Professor Marcos, fique à vontade. Bom, queria, antes de mais nada, cumprimentar a todos, dizer da minha enorme satisfação e alegria de poder reunir esse grupo aqui, para nós discutirmos um tema que foi muito bem colocado pelo Flávio, não é? Agradeço aí, sobretudo, ao Rui por nos receber aqui na sua casa. Foi um seminário organizado assim com um pouco de pressa, daí nós termos procurado um ambiente pequeno. É evidente que, estando sendo transmitido online, nós vamos deixar isso para outros que possam também eventualmente ter interesse no tema e futuramente assistir a essa palestra. O nosso grupo, chamada Coalizão Unidos Brasil, tem uma série de entidades muito interessadas no debate. Esse é que é o fundamental. Nós queremos debater, nós queremos fugir das ideias feitas, dos preconceitos e discutir com muita clareza e transparência a questão da reforma tributária brasileira. E aí eu quero mencionar a Fundação Índigo, né? Que está nos apoiando e que é uma das principais organizadoras desse evento, a FEBRAC. Agradeço aqui o Fábio Sandrini e o Renato, presidente. Cadê o Renato? Estava aí. Que está ali, o Renato, da presidente da FEBRAC, o José Cury, do SIMP, já mencionado, né? E queria, sobretudo, falar também de o Diniz, que pela Sebrae também tem sido um dos sustentáculos desse movimento, e dizer da minha satisfação de ter duas pessoas com as quais eu venho debatendo muito esse tema tecnicamente, que é o Alberto Macedo, que em realidade está ali, que é o grande mentor de uma não, a proposta que nós já apoiamos, que é a proposta do Simplifica Já, de reforma tributária, e também a Simone Maria, representando o Ministério da Economia, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é uma grande estudiosa do tema e vem acompanhando o debate. E, sobretudo, também o seu cônsul da Hungria, que nos prestigia com a sua presença, e que vai trazer experiências muito interessantes para o nosso debate. Eu queria muito rapidamente, não quero tomar mais de que 15 minutos, para colocar o problema. Nós não estamos aqui para discutir PEC 110, nem PEC 45, nem projeto de nenhum. Nós estamos aqui para discutir estou vendo também lá o Fernando, que é outro que tem também discutido muito conosco, representando lá a CNS, Contribuição na Confederação Nacional do Serviço, mas nós estamos aqui para discutir, como disse o Flávio, um tributo novo, um tributo moderno, um tributo que tem características muito específicas e, sobretudo, um tributo que é novo aparentemente, mas que já vem sendo usado no Brasil há várias décadas e no mundo também há várias décadas, que é a tributação sobre a movimentação financeira. Luiz Dinesi também está chegando aqui, nos prestigiando, presidente da Confederação Nacional do Serviço. E então eu gostaria, muito rapidamente, de dizer o seguinte: a movimentação financeira é um tributo que ele tem praticamente duas grandes vertentes, né? A primeira delas é a tributação sobre atividades financeiras, sobre transações no mercado financeiro propriamente dito. É uma
espécie desse gênero mais amplo, não é? Então, o que acontece? Hoje nós temos o IOF. O IOF é uma tributação sobre movimentação financeira. Todos os países no mundo, França, Itália, Inglaterra, todos eles já têm tributação sobre atividades financeiras em determinados mercados, seja em bolsa, seja em transações do mercado de capitais, de títulos, de ações, de derivativos. Isso não é novidade e já foi absolutamente absorvido, não é? Pela comunidade econômica, pelos estudiosos da tributação no mundo. A novidade é que este conceito ele pode ser ampliado, como foi de fato ampliado, a partir dos últimos anos do século passado, né, na década de 80 e 90, para incorporar também as transações bancárias, né? Então, além das transações realizadas e sempre foram tributadas, como é o IOF até hoje, em atividades como câmbio, transações financeiras do tipo, crédito e assim por diante, transações de títulos, as transações bancárias, ou seja, débitos e créditos bancários, é em realidade uma extensão dessa forma tributária. Portanto, tributar a movimentação financeira não é novidade alguma, apenas a extensão dela para outro tipo de base de incidência é que efetivamente representa uma novidade. E o Brasil foi um dos pioneiros no uso dessa forma de tributação, os senhores se lembram, foi inclusive um instrumento importantíssimo na concretização do Plano Real, foi um elemento complementar ao esforço da troca de moeda e colaborou no nosso Plano Real, que foi a chamada o Imposto sobre Movimentação Financeira e depois a contribuição sobre movimentação financeira. Então, o que nós queremos é discutir esse imposto. O objetivo desse seminário é discutir esse tributo. Com que objetivo? De darmos uma análise racional, clara, objetiva, conhecer a experiência desse tributo em outros países no mundo, fugindo um pouco dessas basicamente da opinião publicada, que toda vez que se fala nesse tipo de imposto, é CPMF, é bom da CPMF, e em realidade não tem nada a ver com CPMF. A CPMF, de certa forma, é uma forma dessa tributação que eu chamaria 1.0. Nós estamos numa forma de tributação sobre movimentação financeira 4.0, como nós vamos ver aqui nas exposições dos nossos apresentadores. Então, feita essa rapidíssima observação, que o nosso objetivo é discutir este imposto, esta forma tributária, que não é novidade, eu quero rapidamente colocar isso em termos de uma perspectiva mais ampla. Mas eu queria rapidamente, eu posso iniciar já muito breve a minha apresentação dizendo o seguinte, pode voltar, por favor. A discussão da tributação sobre movimentação financeira no Brasil, como o Flávio Rocha mencionou, começou em realidade em 1991, né? Foi quando publiquei um artigo na Folha de São Paulo chamado Por uma Revolução Tributária, seguindo inclusive alguns estudos que já vinham sendo feitos em outros países, mais notadamente o professor Edgar Feige, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, que também tinha trabalhos nessa linha, onde se propunha a extensão da tributação sobre movimentação financeira para lançamentos bancários, né? Como eu disse, a movimentação financeira era tributada em atividades no mercado financeiro de capitais, mas não nas atividades mercantis que eram realizadas através de lançamentos bancários, né? Conseguiram montar? Tá bom, obrigado. Esse daqui, né? Tá bom, então vamos voltar um pouquinho. Bom, a ideia da movimentação financeira, portanto, surgiu nesse momento. Ela foi utilizada como um tributo adicional,
né? Diferentemente da proposta que havia sido feita inicialmente, de que seria a ideia era criar um imposto único, um imposto que pudesse substituir outros. Infelizmente foi utilizado como um tributo a mais e não como um tributo substitutivo de outros. Roberto Campos, que era um dos grandes apoiadores desse projeto, dizia que a utilização da tributação sobre movimentação financeira, da forma como foi utilizada, era a mesma coisa que utilizar um florete, usando a expressão dele, né? Um florete para cortar grama. Ele era uma pessoa tinha frases muito boas, e ele dizia que era um instrumento muito mais sofisticado, mas que foi usado da maneira mais chã possível, simplesmente para aumentar a arrecadação, o que criou, evidentemente, toda essa antipatia popular com relação ao imposto. Mas, de qualquer maneira, é um imposto que tem essa característica, mas toda a reforma tributária no Brasil, apesar de ter sido proposto originalmente como imposto único, tem uma dificuldade fundamental, que é o Pacto Federativo, né? Eu propunha, de maneira até um pouco utópica, porque eu fiz essa proposta no meio acadêmico, de que nós pudéssemos eventualmente ter um imposto no Brasil inteiro, juntando tributos da União, de estados e municípios. É lógico, numa sala de aula, a obrigação de um professor, está aqui o Alberto Macedo, um ilustre professor da escola concorrente com a minha, que é o INSPER, ele sabe que a sala de aula, a obrigação do professor é desafiar o limite da imaginação dos seus alunos, né? Mas que muitas vezes não é viável do ponto de vista prático. Eu faço essa autocrítica. O Pacto Federativo é um empecilho seríssimo para que tributos de estados, de União e de municípios sejam juntados. Esse é um processo, quem sabe, que pode demorar 10 anos, 20 anos. Nós temos uma organização federativa há 140 anos. Isso não pode ser rompido subitamente com a cassação de competência tributária de estados e municípios de uma hora para outra. Portanto, a ideia do imposto único é um sonho, seria ideal se o país pudesse ter um único imposto, quem não gostaria de ter, que fosse capaz efetivamente de arrecadar de maneira correta, mas esse é um objetivo que tem que ser lentamente construído. Nós temos que dar os primeiros passos para atingir esse objetivo, e achar que num Estado federativo como o brasileiro, nós conseguimos criar um imposto único, juntando os 3 níveis, os 3 andares da nossa Constituição, ou deixando um de fora e criando mais 2, como é o caso da PEC 110, é uma ilusão. Isso não funciona, isso vai gerar problemas seríssimos de interpretação, de contencioso, problemas jurídicos, enfim, não é uma solução, e eu faço essa autocrítica, eu que lá atrás, há 40 anos atrás ou 30 anos atrás, sonhava com um imposto único, que eu ainda continuo sonhando, mas eu acho que nós temos que lentamente construir isso. Bom, como? Quem sabe criando um imposto único federal, um imposto único para os estados, um imposto único para os municípios. Quando eu digo imposto único, não é a unicidade tributária, digamos, stricto sensu, é o imposto fundamental de cada nível de governo, deve ser um. Pode ser simplificado, unificado, esse pode ser um caminho inteligente para lá na frente uma unificação global e se construir a ideia do imposto único. É por isso que eu tenho muita simpatia pelo projeto Simplificar Já, que o Alberto representa. Por quê? Ele respeita a autonomia dos entes federados e faz propostas para a melhoria de cada uma desses compartimentos, quem sabe construindo em cada um deles a ideia do imposto único, que não seria difícil. Qual seria o imposto único dos estados? A ICMS, é lógico, é o maior imposto. Por que não concentrar a arrecadação apenas nesse tributo? Unificar toda a legislação? Eu diria que nós teríamos praticamente um imposto único de estados, um imposto único dos municípios, que cada vez mais o ISS assume esse papel pelo crescimento e expansão desse tributo, e no governo federal a proposta que eu rapidamente gostaria de apresentar aqui aos senhores. Portanto, o Pacto Federativo tem sido uma dificuldade e vai continuar sendo uma dificuldade para nós termos um imposto único que passe por 2 ou mais escalas do nosso Pacto Federativo. Outro problema sério que nós temos na
na reforma tributária, principalmente naquelas que estão sendo discutidos hoje. Porque é interessante, a ideia do imposto único, ela não pegou como imposto único na base da tributação sobre movimentação financeira, como era a proposta original, mas o conceito do imposto único pegou, só que com a base errada, com a base IVA. Não errada propriamente, mas com uma base antiga, uma base ultrapassada. A PEC 110 e a PEC 45 querem criar este imposto único. Então, a ideia do imposto único pegou, mas numa base que seria uma base declaratória do IVA, ao passo que nós achamos que há um espaço para uma outra base, que seria a movimentação financeira, no entorno da qual se poderia construir um imposto único. Portanto, o deslocamento de carga tributária entre setores, e principalmente prejudicando os setores intensivos e mão de obra, é outra característica do que se discute hoje quando se fala em imposto único com base IVA. Né? E aqui, tinha aqui. Uma das coisas interessantes, antes de passar para essa tabela, é o seguinte: quando se fala em deslocamento de carga tributária, muitos que defendem os projetos que estão em discussão hoje alegam uma coisa muito interessante, que eles reconhecem que a implantação de um IVA, hoje, como é a PEC 110 propõe, iria deslocar a carga tributária em desfavor dos setores intensivos de mão de obra. Serviço, comércio, de certa forma do setor agropecuário também, construção civil. Mas alegam que seria justo tributar mais o setor de serviço, porque o setor de serviço não paga imposto. Isso tem sido dito com uma clareza meridiana para todo mundo. Todos os defensores da PEC 110 dizem: é justo que eles paguem mais. Primeiro, porque quem consome serviço é rico. E segundo, e portanto o aumento de preço do serviço não seria até bom do ponto de vista de aumento da progressividade tributária. E segundo, que o setor de serviço paga pouco imposto e portanto é justo que eles paguem mais, ou seja, paguem menos do que o setor industrial. E eu fiz esse cálculo aqui muito rapidamente, que eu queria só mostrar para vocês. Logicamente podem discordar, pode haver alguma questão de diferenças metodológicas, mas o que nós vemos ali é, naquela última coluna, que é a carga tributária global, não é bem verdade que o setor de serviços pague menos impostos do que o setor da indústria. E esse virou um mantra entre os defensores de 110 e da 145. Pelo contrário, o que nós vemos ali é que a indústria paga 13,3%, o setor de serviços paga quanto que está escrito lá? 15,4%. Essa é carga tributária global. Então, veja, eles usam, na argumentação que o setor de serviço não paga imposto, um raciocínio muito simplista. O raciocínio diz o seguinte: o setor de serviço não paga imposto de consumo, chamado IPI, ICMS e ISS. De fato, o setor de serviço paga menos dos impostos sobre consumo. Em compensação, tem imposto sobre folha de serviço e outros impostos que, na composição de carga tributária global, que é esse cálculo que eu fiz, o setor de serviços tem uma carga tributária mais alta do que a indústria. O setor comércio realmente é o menos onerado, o setor ali de atividades de serviço, etc. Mas se nós olharmos os grandes setores, existe uma relativa equidade, tanto na agricultura, quanto na indústria, quanto no serviço. Portanto, uma reforma tributária como o IVA, que aumente reconhecidamente a carga tributária sobre serviços, vai criar um deslocamento, um desequilíbrio em termos de carga tributária muito grande a partir desta realidade. Isso não é muitas vezes reconhecido nas discussões que vêm sendo feitas. Aqui, apenas a título de exemplificador, eu mostro os efeitos que eu fiz usando, enfim, uma metodologia própria que está publicada, vocês terão total informação sobre ela, um comparativo entre a carga tributária atual e a carga tributária caso o conceito da PEC 110 seja aplicado no Brasil.
Então, na primeira coluna é a carga tributária atual dos impostos sobre consumo. Aí eu estou trabalhando em imposto de consumo, só imposto de consumo. Realmente aí não tem imposto de renda, mas tem a carga tributária incidente sobre folha de salários, né? E ali nós temos, então, a carga tributária atual, a carga tributária no caso da 110 e o impacto que isto teria caso houvesse, ali é o... Que cálculo é esse aí, Luiz Carlos? Vigente da PEC 110. Então, vejam, ali nós temos, por exemplo, no caso da agropecuária, ela tem uma carga tributária hoje global de 31%, cairia para 27%. Ela teria, de fato, uma melhoria em termos de carga tributária com a aplicação da PEC 110, dadas as características de uma tributação muito benéfica que ela tem do setor agrícola. Mas olhem o que acontece, por exemplo, com o setor de extração mineral. Teria um aumento de carga tributária de 18%. Indústria de alimentos, 1,7%. Indústria de transformação, indústria, essa se beneficia, menos 6%. Eletricidade, acréscimo de 8%. Construção, acréscimo 6,9%. Comércio, acréscimo de 17% de carga tributária. Intermediação financeira, 6,8% de benefício. E setor de serviços, 13% de aumento de carga tributária. Então, veja, a aplicação da PEC 110, sobre aquela base onde todos os setores já pagam mais ou menos a mesma carga tributária, iria deslocar ainda em desfavor do setor de serviços, criando um maior desequilíbrio do que nós já temos. A PEC 110 favorece dois setores, o setor da indústria, aliás, isso não é novidade nenhuma, todos nós sabemos quais são os grandes defensores da PEC 110 e o setor financeiro. São os dois setores beneficiados com a PEC 110. Bom, muito bom. Qual seria uma possível solução para nós avançarmos na construção e no uso de um tributo sobre movimentação financeira? Eu quero rapidamente passar aqui para os senhores só entenderem a lógica do que nós estamos propondo. Aqui eu tenho o orçamento do governo federal, usando o ano de 2019 como base, 2020 não dá para tomar como base, foi o ano do auge da pandemia, 2021 os números ainda não estão completamente fechados, e ainda tem o impacto da pandemia, 2022 estamos vivendo, então eu estou usando 2019, que não deve ser muito diferente da nossa realidade hoje. E aqui nós temos uma arrecadação de 1,6 trilhão, só a Seguridade ela absorve 816 bilhões, através da contribuição previdenciária, da COFINS, da contribuição social sobre lucro líquido e as outras arrecadações. Depois nós temos o bloco fiscal propriamente dito, que são 609 bilhões. E aí nós temos o imposto de renda, o IPI, o IOF, como os senhores veem, é um tributo sobre movimentação financeira importante, que arrecada hoje 40 bilhões de reais, tributo sobre comércio exterior e outros, e finalmente o bloco que não é propriamente arrecadação do governo, mas são arrecadações feitas pelo governo federal em nome de terceiros, FGTS, salário educação e outros, tá? Então, o interessante é que aproximadamente mais de 60, praticamente a metade, digamos, da arrecadação do governo federal é para o custeio da Seguridade, e o resto é o bloco que vai para o Tesouro para as atividades regulares de governo. Custeio de ministérios, investimentos, pagamento de dívidas, salários, etc, etc. Bom, se nós temos dois grandes blocos de despesas, ainda que eles sejam financiados com um conjunto grande de impostos para cada uma delas, por que não simplificar e criarmos um modelo tributário que seria composto por apenas dois tributos? E esse é o conceito que eu gostaria de apresentar aos senhores. A eliminação de todos esses impostos, IPI, IOF, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuições patronais para a Previdência. Veja, aqui nós estamos desonerando 100% da folha de salários, totalmente a folha de salários, COFINS, e esses tributos, eles seriam
totalmente substituídos do ponto de vista da sua arrecadação com uma alíquota de 1,21%. E manteríamos dentro desse modelo o imposto de renda, né? Então nós teríamos fundamentalmente um modelo tributário composto de 2 tributos: o imposto de renda, que continuaria existindo, e um tributo sobre movimentação financeira, aí utilizando a base ampla, não só a tributação incidente sobre o mercado de capitais, mas também sobre o mercado das atividades mercantis, e passaríamos a ter apenas 2 tributos. Qual é a vantagem deste modelo? Primeiro, um tributo sobre movimentação financeira, incidindo sobre todas as transações, com uma alíquota de 1,21, ela tem uma base ampla, permite uma alíquota reduzida. A característica da universalidade é conhecida, ele alcança setores da sociedade que, como disse Flávio Rocha, nenhum outro tributo alcança, nenhum tributo alcança. O consumo, lógico, alcança quando as pessoas vão no supermercado comprar alguma coisa, mas não alcança diretamente a informalidade, o sonegador, o evasor de tributos e, sobretudo, o crime organizado, hoje que está crescendo uma barbaridade no Brasil e que passa a ter hoje controle de setores importantes, né? São atividades econômicas que hoje controlam centenas de milhares de pessoas em algumas comunidades. E nada disso, nenhum imposto alcança esses setores, e esse tributo sobre movimentação financeira alcança todos eles. Portanto, essas são as principais vantagens. É um tributo que reduz carga tributária para as empresas, como nós vamos ver, ele é universal, ele é extremamente simples, e nós poderíamos ter, portanto, um imposto único federal, digamos assim, que não seria totalmente único, composto de apenas 2 impostos, e é o que nós defendemos. O imposto de renda continuaria existindo como existe hoje, sem alteração. Em realidade, é o imposto brasileiro que menos incomoda e que menos gera litígio, ainda que esteja longe de ser perfeito, mas comparado com o PIS/COFINS e comparado com o ICMS, é fichinha, ele realmente é muito mais eficiente do que esses impostos, atingiu um nível de simplicidade até reconhecida em outros fóruns internacionais, o nosso imposto de renda. Portanto, mantemos o imposto de renda, que é um instrumento até de se garantir justiça social, e substituímos todos os outros impostos por um imposto sobre movimentação financeira com alíquota de 1,21% do débito e crédito. Com isso, desonera-se 100% da folha de salários, contribuições previdenciárias irão a zero, eliminamos o IPI, o imposto de renda cairia de 34% para 25%, porque 9 pontos percentuais é a contribuição sobre lucro líquido, e a contribuição sobre lucro líquido não faz parte da carga tributária fiscal, mas sim da carga tributária previdenciária, que será financiada com esse novo imposto sobre movimentação financeira. Portanto, nós teremos 2 blocos. Os 2 blocos existentes no orçamento federal serão financiados por 2 impostos únicos: o bloco fiscal pelo imposto de renda, pessoa física e jurídica, e o bloco previdenciário por imposto sobre movimentação financeira. Essa é a proposta, e aqui rapidamente para os senhores terem uma ideia do impacto que essa proposta teria. Do lado esquerdo nós temos a carga tributária atual, que é aquela mesma tabela, a mesma coluna que os senhores viram na outra tabela. A implantação desse modelo seria a segunda coluna, e o impacto seria aquele da terceira coluna. A agropecuária teria uma redução de 14% de carga tributária, extração mineral, indústria de alimentos também seria favorecida, a indústria de transformação, todos os setores teriam uma redução muito significativa de carga tributária. Como é possível? Que milagre é esse? Como é possível todo mundo pagar menos e a arrecadação ser constante? É porque aumentou a base de incidência em 30%. É isso. Não tem segredo nenhum. É um tributo cuja capacidade de arrecadação é reconhecida, é fácil, é simples, é automática, não gera contencioso, tem um potencial de arrecadação grande e é universal. Consequentemente, ele permite uma redução de carga tributária para todos os setores. Portanto, nós acreditamos que o caminho para uma reforma tributária no Brasil seria nós termos um imposto único federal, que é esse modelo que nós estamos propondo, um imposto único federal e que inclusive desonera a folha,
a consequência lógica da implantação desse tributo, que ela elimina as contribuições previdenciárias. Um imposto único estadual pode ser PEC 45, pode ser PEC 110, não teria problema algum. Um imposto municipal, que seria o ISS, né? E aproveito a presença do Alberto aqui para dizer que isso nada mais é do que o Simplifica Já. É o modelo que o Simplifica Já defende, uma reforma tributária para os estados, uma para os municípios, outra para a União, só que nós queremos propor que inicialmente, a desoneração de folha e o tributo único federal seja feito com a utilização de uma tributação sobre movimentação financeira. Nós consideramos a movimentação financeira uma base tributária emergente, e eu costumo dizer que ela é a chave para a reforma tributária brasileira. Razão pela qual nós estamos discutindo aqui esta base tributária. E nós vamos ouvir hoje depoimentos de 2 países, teremos depois um outro seminário em Brasília, onde um terceiro país estará trazendo também depoimentos. Aqui nós vamos ouvir o depoimento de um professor reconhecidíssimo da Universidade de Zurique, professor Marco Chesney, que vai nos falar sobre a tributação sobre movimentação financeira, que inclusive gerou em 2012 uma diretiva da União Europeia para que os países da União Europeia utilizassem esse tributo sobre movimentação financeira. A Hungria foi o primeiro país que, de fato, avançou e implementou a diretriz da União Europeia, começando a tributação de movimentação financeira em 2013. E nós vamos ouvir o depoimento de 2 diretoras do Fisco, do Ministério da Economia da Hungria, e que fazem aqui algumas observações interessantes sobre a experiência da Hungria. E no seminário que nós vamos ter em Brasília, nós ouviremos o depoimento, novamente, do professor Marc Chesney, da Suíça, o depoimento sobre a experiência húngara, e teremos também o professor Antônio Weiss, da Universidade de Harvard, da Kennedy School, que está fazendo um trabalho muito interessante também, medindo o potencial da utilização de um tributo sobre movimentação financeira nos Estados Unidos, juntamente com a professora Laura, como é o nome dela? Laura Cauano, da Universidade de Michigan. Então, eu queria apenas como introdução a esse nosso seminário dizer o porquê do nosso interesse em discutir esse imposto, porque ele está na raiz de uma visão de reforma tributária que nós acreditamos que é possível e necessária para o Brasil. É por isso que nós precisamos analisar bem quais são as vantagens e desvantagens desse imposto. Não existe imposto perfeito, nós sabemos disso. Todos eles têm vantagens e desvantagens, mas eu acredito que no cômputo final, o trade-off entre as vantagens e a desvantagem da utilização de um tributo sobre movimentação financeira será capaz de passar a fazer com que esse tributo seja considerado hoje como uma alternativa viável, como está sendo analisado já no mundo inteiro. E, para finalizar, o grande debate é qual deve ser o tamanho da base da movimentação financeira. Quando nós usamos a CPMF, nós usamos uma base muito restrita, que era apenas as transações realizadas no sistema bancário, que dava alguma coisa próxima a 4 PIBs. A base de incidência da movimentação financeira é 4 PIBs. Por quê? Foi isolado o mercado financeiro, por determinação do Banco Central, na época o presidente Armínio Fraga, tive a oportunidade de discutir com ele. Durante o IPMF, ele incidia sobre alguns segmentos do mercado financeiro, aquilo causou um certo frisson, um certo mal-estar, e imediatamente foi, digamos assim, bloqueada qualquer atividade da CPMF no mercado financeiro, portanto é uma base muito pequena, restrita a atividades chamadas mercantis, compra e venda de produtos. Basicamente foi isso. As atividades financeiras, compra e venda de dinheiro, vamos chamar assim, compra e venda de títulos, ficaram de fora da CPMF. O trabalho que está sendo feito hoje é a junção desta base mais restrita, estritamente mercantil, com
a sua utilização também em alguns segmentos do mercado financeiro, que está na base do Tobin Tax. O que em 1970 e pouco, o Prêmio Nobel de Economia propôs como um tributo necessário para a excessiva financeirização da economia, significaria, ou poderia significar uma ampliação dessa base. Então, há muitos, e o professor Chesney certamente vai falar sobre isso, ele acha que a base de incidência do tributo sobre movimentação financeira não deve ser 3 ou 4 PIBs, não, pode ser 20, 30, 40, 50, dependendo de até onde se pode chegar com a tributação também dos mercados financeiros. Era isso que eu queria dizer, e desculpe se eu passei um pouco da previsão, mas eu achei muito importante nós situarmos o porquê estamos discutindo esse imposto. Por que esse é um imposto que deve ser um elemento, um ingrediente na construção de qualquer reforma tributária que tenha qualquer pretensão de ser uma reforma tributária moderna, para o mundo digital e com alta capacidade arrecadatória e, ao mesmo tempo, com uma extrema simplicidade, sem litígio, sem problemas judiciais e com custos de aquiescência ou compliance costs bastante reduzidos. Era isso aí. Muito obrigado e vamos agora ouvir os principais autores aqui.